Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje essa semana a gente inicia as etapas da respiração celular. A respiração celular, ela ocorre em três etapas. Então, a gente já viu na aula passada que a respiração celular é um processo metabólico, né, que vai produzir energia essencial para as nossas atividades diárias, tá? As três etapas, elas ocorrem na estrutura celular, tá? A primeira etapa que a gente chama é a glicólise, tá? Que é a primeira quebra, que é a glicose, que é uma molécula orgânica, que vem da nossa alimentação, vai ser quebrada. Acontece ainda no citoplasma da célula, tá? E as próximas duas etapas, elas acontecem, então, dentro, tá? Da mitocôndria, que é uma organela celular, tá? Então, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e a etapa fosforilização oxidativa, tá? Ela acontece, então, nas membranas internas da mitocôndria, tá? E esse processo, então, é a maneira como os seres vivos obtêm energia, tá? Essas etapas, elas acontecem de duas maneiras. Elas podem ser na presença de oxigênio, que a gente chama isso de respiração aeróbia, ou ainda na falta de oxigênio, ainda a respiração celular pode acontecer na forma anaeróbia, tá? Lembrando que a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, ela acontece sem a presença de oxigênio e ainda no citoplasma da célula, tá? Então, dentro da própria a respiração celular acontece o processo anaeróbio e o processo aeróbio, tá? Então, como eu falei, ocorre a oxidação da molécula orgânica, geralmente a glicose, né, que vem através do nosso alimento, e vai liberando energia. Essa energia, a gente, é armazenada numa molécula que a gente chama de adenosina trifosfato, que a gente chama de ATP, tá? Então, na verdade, a gente tem uma estrutura chamada de adenosina difosfato, tá? Que ela a, carrega a energia que foi, né, oxidada a molécula orgânica e vai se transformar, então, numa molécula carregadora de energia, tá? Então, o ATP é a molécula carregadora de energia. Dentro das etapas da respiração celular, então, tá? É a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilização oxidativa, tá? Lembrando que a primeira etapa acontece ainda no citoplasma da célula e a segunda e a terceira etapa acontece dentro da mitocôndria. Como aqui a imagem a gente pode ver? Então, a gente tem aqui, né, a glicólise, tá? Se vocês podem ver aqui, ó, a glicólise, tá? É a primeira etapa dela, vai formar ATP, molécula carregadora de energia, e vai formar também NADH. O que é NADH? NAD, gente, o NAD+, que a gente chama, é molécula carregadora de elétrons, tá? O NAD vai carregar elétrons nessa reação química que vai ocorrendo nas etapas, e depois, na última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, tá? O NAD vai devolver os hidrogênios que capturou nas etapas anteriores para que esses elétrons, tá, passam pelas membranas intracelulares da mitocôndria e com isso liberem energia presente nesses elétrons, tá? E consequentemente produzam mais moléculas de ATP, ou seja, moléculas de energia, tá? Então, tanto o NADH, tá? O NAD, como o FAD, tá? São moléculas carregadoras de hidrogênio. Elas vão pegar os hidrogênios, vão capturar os hidrogênios nessas etapas, para que lá na última etapa, que a gente chama de cadeia respiratória, o NADH e o FADH liberem esses hidrogênios e formem as moléculas de ATP, tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho, tá, de cada etapa. Aqui está a equação geral, né, da respiração celular. A gente precisa de uma molécula de glicose, 6 moléculas de água, 6 moléculas de hidrogênio, flechinha, né? Lá em química vocês aprenderam. Isso significa reação química, e vai formar, então, molécula de gás carbônico, que a gente libera na nossa respiração, moléculas de água, e no final vai formar 38 moléculas de ATP. Tá? Gravem isso, que isso vai ser muito importante. Depois vai ter um saldo mais ou menos de 34, 36 ATP, porque tem um gasto de energia ocorrendo ali, tá? Então, a primeira etapa é a glicólise,
glicólise acontece no citoplasma da célula, tá? Então, aqui eu tenho a molécula de glicose, essas bolinhas, elas nos indicam, tá? Que é uma molécula de glicose, porque a molécula de glicose, ela tem 6 carbono, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de carbono, tá? Para que a molécula de glicose, ela seja quebrada, vai precisar de 2 moléculas de ATP, então a energia vai precisar de energia aqui para quebrar a glicólise, quebra a molécula de glicólise, tá? E forma, então, 4 moléculas de ATP com essa quebra, tá? Forma, então, 2 NADH, tá? O NAD, ó, o NADzinho, vem e captura os hidrogênios lá da molécula de glicose, lembra? A molécula de glicose é C6H12O6. Então, aqueles hidrogênios lá da molécula de glicose estão sendo capturados aqui pelo NADH, pelo NAD, na verdade, né? Que vai se transformar em NADH2, tá? E no final, então, forma 2 moléculas. A gente chama essas moléculas aqui, ó, de cada molécula tem 3 carbonos, de ácido piruvato ou ácido pirúvico, tá? Piruvato ou ácido pirúvico, na verdade, tá? Então, isso é um processo que a gente chama de catabolismo, porque é uma quebra, né? A quebra da molécula de glicose em 2 moléculas menores, chamadas de ácido pirúvico, tá? Isso é o que acontece aqui na glicólise. Lembrando, gente, que formou, né? Pode olhar aqui embaixo, que formou 4 ATP, 4 moléculas de ATP. Porém, eu tive um gasto de 2 moléculas para a quebra da glicose. Então, consequentemente, forma 2 ATP. Anotem ali no cantinho. Formou 2 ATP e 2 NADH2, tá? Na primeira etapa. Já na segunda etapa, então, agora os ácidos pirúvicos, gente, eles vão entrar dentro do ciclo de Krebs, tá? Eles vão entrar e vão passar por várias etapas, tá? De reações químicas. Então, o que vai acontecer, gente? Primeira coisa que vai acontecer é que uma substância chamada acetilcoenzima A, que é formada com 2 carbono, vai se ligar, gente, tá? A uma molécula, então. Deixa eu passar aqui para outro slide que vai ser melhor para vocês entenderem. Ó. O ácido pirúvico tinha 3 carbonos, ele sofre uma oxidação aqui, tá? Perde um carbono uma molécula de gás carbônico que a gente vai liberar na nossa expiração, tá? E vai se transformar, aqui também forma um NADH, gravem isso, tá? Forma um NADH e forma então, tá? Há uma substância que vai se ligar a uma enzima chamada de enzima CoA e vai formar uma substância chamada acetilcoenzima A. Então, essa acetilcoenzima A, então, é uma substância formada por apenas 2 carbonos, tá? Então, o que vai acontecer? Essa acetilcoenzima A, ela vai entrar dentro do ciclo de Krebs e vai sofrer várias oxidações, tá? Lembrando que isso aqui tudo acontece na matriz mitocondrial da mitocôndria, tá? Lá no citosol, no fluido que temos dentro da mitocôndria, tá? Então, aqui vai ter, nesse processo oxidativo, tá? De várias oxidações, que a coenzima A, ela vai se ligar ao ácido citrato, tá? E ali ela vai sofrer várias oxidações. Vai formar 2 moléculas de gás carbônico, vai formar 3 moléculas de NADH2, tá? Vai formar um ATP e vai formar um FAD. Só que cuidado, gente. Aqui a gente está falando, está mostrando a imagem da oxidação de um ácido pirúvico. E a gente teve a formação de 2. Quando a gente volta aqui no slide anterior, a gente viu que formou 2 ácido pirúvico. E aqui no esquema do nosso slide é a amostra apenas de um ácido pirúvico. Então, a gente tem que dobrar o tanto de substâncias. Então, em vez de eu dizer que formou 3 NADH2 aqui, formou 6, porque cada ácido pirúvico forma 3. Então, formou 6 NADH2. Anotem ali para vocês verem. Formou um ATP, então, na verdade, forma 2. Formou um FADH2, mas, na verdade, formou 2, porque é 2 ácidos pirúvicos que vão ser oxidados. Tá, gente? Então, já aqui na cadeia respiratória, o que vai acontecer, gente? Aqui na cadeia respiratória,
vai acontecer o quê? A energia que está armazenada no NADH2 e no FADH2, tá, gente, que foram produzidos tanto na glicólise como no ciclo de Krebs, vão se transformar em ATP, molécula carregadora de energia, tá? Também vai ter formação de água, tá? Essa água se forma através dos hidrogênios que foram liberados do NADH2 e do FADH2, além do oxigênio da nossa respiração. Tá? Então, em síntese, para vocês entenderem, é isso, gente. Os elétrons, eles passam pela cadeia respiratória, os elétrons presentes nas moléculas de hidrogênio, nos átomos de hidrogênio, tá? E nada mais é do que o quê, gente? Uma cadeia de proteína, tá? Esses elétrons, esses hidrogênios vão passar por essas cadeias de proteínas, tá? E vão perdendo ao pouco a energia presente nesses átomos de hidrogênio. Logo, esse hidrogênio vai se ligar ao gás oxigênio da nossa respiração e vai formar, então, a molécula de água. Tá? Aqui, né, nessa imagem, dá para entender bem o que eu falei. Ó, o NADH2 vai perder o hidrogênio para proteínas específicas que estão na membrana interna da mitocôndria, tá? Então, observem aqui, ó, o NADH vai perder o hidrogênio e vai voltar a ser NAD+. O hidrogênio vai passar por essas proteínas específicas, tá? E quando esses hidrogênios passam, eles vão perdendo gradativamente a energia armazenada nele, tá? E vai chegar, então, numa proteína específica, tá? E vai se ligar, então, o oxigênio da nossa respiração e vai formar moléculas de água, tá? Já a energia vai ser capturada, tá? Por uma proteína específica, tá? Aqui, que ela é responsável em formar moléculas de ATP, ó. A adenosina difosfato vai recebendo a energia através dessa proteína e vai formando moléculas de ATP, tá? É mais ou menos esse o processo, tá? Eu tentei fazer de uma maneira mais simples para que vocês entendessem como que ocorre as moléculas de ATP, moléculas carregadoras de energia. E depois esses ATP vão liberando essas energias conforme a gente necessita nas nossas atividades diárias, tá? Então, aqui acontece então o saldo final da respiração celular, tá? Então, no final, a molécula de glicose C6H12O6 mais as 6 moléculas de oxigênio da nossa respiração, tá? Vai formar então as moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de hidrogênio, tá? E 36 moléculas de ATP. Aí vocês devem estar se perguntando assim: ah, mas no começo a prof falou em 38. Sim, mas para que, gente, o NADH2, que se formou lá na glicólise, tá? Para ele entrar dentro da mitocôndria, tá? Porque ele se formou, o NADH2, ele se formou lá no citoplasma da célula. Para ele entrar dentro da mitocôndria, para perder os elétrons na cadeia respiratória, precisou de energia para esse transporte. Então, teve um gasto de energia aqui. Tá? Então, a gente costuma dizer que o saldo normal é de 36 ATPs. Por quê, prof? Porque, na verdade, gente, se vocês fazerem um cálculo, tá? Cada NAD, tá? Cada NADH2, tá? Cada um forma 3 ATP, tá? Então, se vocês fazerem a conta, formam 10 NADH, tá? 10 NADH2 se formou no processo da glicólise e do ciclo de Krebs, 10. Então, se eu pegar 10 vezes 3, vai formar 30 moléculas de ATP, só com o NADH2, tá? Só com o NADH2. A gente tem 2 FAD. Cada FAD forma 2 ATP. Mas como eu tenho 2 FAD, formou mais 4 moléculas de ATP. Então, eu tinha 30 com mais 4, 34 moléculas de ATP, tá? Então, eu não posso esquecer que tem ainda 2 ATP que se formou no ciclo de Krebs e 2 ATP que se formou na glicólise. Então, eu tinha 30 mais 4, 34, mais 2 ATP da glicólise e mais 2 ATP, tá? Do ciclo de Krebs, eu formo 38 ATPs. Lembrando que 2 ATP eu vou gastar para que o NADH2 que se formou, tá? Na glicólise,
consiga entrar na mitocôndria para perder os elétrons na forma de energia, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido a minha explicação, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que não é um videozinho tão curto, mas eu tenho certeza que é um videozinho que vale a pena vocês assistirem para a semana que vem vocês estarem realizando a prova do conteúdo sobre respiração celular. Um abraço a todos, beijão, qualquer dúvida é só me chamar no privado.